Você acha que a IA começou com o ChatGPT? Na verdade, os trilhos que estão mudando a economia global hoje foram lançados em 1950 por um homem tentando vencer uma guerra. Hoje, a IA é uma ferramenta de lucro, mas ela nasce com uma pergunta filosófica. Uma máquina pode pensar? Se a resposta for sim, qual o valor do que você faz hoje? Para entender para onde seu dinheiro e seu trabalho estão indo, você precisa entender onde o código começou. Porque a IA não é mais apenas tecnologia, ela é a nova base da riqueza mundial. Bem-vindo a Virtus, eu sou o Márcio Lima e esse é o primeiro episódio da série A IA e a Economia Autônoma. Você vai assistir agora o nascimento da inteligência artificial e como ela irá mudar a sua vida daqui para frente. Para entender o futuro, precisamos voltar a 1950. O protagonista aqui é Alan Turing. Ele ficou famoso por quebrar a máquina Enigma dos nazistas. Mas seu verdadeiro legado foi além da guerra. Turing não queria apenas construir calculadoras rápidas. Ele queria entender se a biologia da mente humana poderia ser replicada em circuitos. Ele propôs o jogo da imitação, que hoje conhecemos como o teste de Turing. A regra era simples. Se um humano conversa com uma máquina e não consegue distinguir se o interlocutor é gente ou código, a máquina provou a sua inteligência. Naquele momento, em um mundo de papel e caneta, isso era apenas uma teoria audaciosa. Mas Turing havia acabado de abrir uma caixa de Pandora econômica. Pense comigo, se uma máquina pode imitar o julgamento, a fala e a lógica de um ser humano de forma indistinguível, a distinção econômica entre trabalho de humano e trabalho de máquina simplesmente deixa de existir. Aqui está o que vai mudar a economia para sempre. Se uma empresa pode obter o mesmo resultado final de uma interação, seja um suporte ao cliente, um relatório financeiro ou uma linha de código, por que ela pagaria um salário, cargos sociais e benefícios para um humano se a máquina faz o mesmo por uma fração do custo? Em 1950, o trabalho ainda era puramente humano, mas a ideia de que o intelecto poderia ser automatizado acabava de nascer. O código que mudaria a economia mundial estava começando a ser escrito, primeiro na mente de um gênio, para só décadas depois chegar aos nossos computadores. Se Turing plantou a semente, em 1956 ela ganhou o nome oficial. Um grupo de cientistas se reuniu na Conferência de Dartmouth e cunhou o termo inteligência artificial. O clima era de euforia total. Para vocês terem uma ideia, eles acreditavam genuinamente que poderiam replicar a essência da inteligência humana em apenas um verão. Eles achavam que o problema estava resolvido. Mas a história provou que eles estavam redondamente enganados. Eles subestimaram a complexidade da mente humana. Naquela época, eles já tinham a lógica, mas faltava os dois pilares que fazem ela funcionar hoje. O combustível, que são os trilhões de dados da internet, e o motor, que é o poder de processamento dos chips modernos. Eles tentaram construir um foguete para a Lua usando apenas lenha e fósforo. E é aqui que aprendemos a primeira lição do mercado financeiro. O tempo da tecnologia raramente segue o tempo do hype. Muitos investidores daquela época perderam fortunas porque cometeram o erro clássico. Eles estavam certos sobre a direção, mas errados sobre o tempo. Estar certo cedo demais no mercado financeiro é a mesma coisa que estar errado. O nascimento da IA nos ensina que o progresso não é uma linha reta. Ele é feito de ciclos de euforia e desertos de esquecimento. Como o time de Dartmouth não se traduziu em lucro rápido, o mercado agiu da forma mais brutal possível, cortando o oxigênio. Nos anos 70, entramos no que os especialistas chamam do primeiro inverno da IA. As verbas do governo secaram, as empresas abandonaram as pesquisas e o assunto virou piada nos corredores acadêmicos. O dinheiro sumiu porque a tecnologia não conseguia sair do papel e resolver problemas do mundo real. Era uma promessa cara que não pagava as contas. Isso nos traz uma pergunta. Estamos vivendo um verão eterno de IA ou estamos prestes a enfrentar um novo inverno? A resposta está na viabilidade econômica. A grande diferença entre 1970 e hoje
é que naquela época a IA era um custo sem retorno. Hoje, ela é uma máquina de produtividade. Ela já está gerando lucro real, reduzindo custos operacionais de gigantes da tecnologia e permitindo que pequenas empresas façam trabalho de departamentos inteiros. Nos anos 70, a IA era um sonho acadêmico. Hoje, ela é um ativo financeiro. O inverno pode até trazer correções de mercado, mas o gelo não volta mais, porque agora o código aprendeu a fazer dinheiro. A fundação estava lançada e a lógica estava pronta, mas na prática a máquina ainda era burra. Faltava uma peça fundamental no quebra-cabeça. A IA tinha o cérebro, mas não tinha experiência de mundo. Ela precisava de algo que só a chegada da internet e a explosão massiva de dados dos anos 2000 poderiam fornecer. No próximo episódio da série A IA e a Economia Autônoma, vamos entender como a IA deixou de ser um sonho de laboratório para se tornar o algoritmo invisível que hoje decide o que você compra, o que você assiste e principalmente em que você investe. Prepare-se para o nascimento do Big Data. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder a parte 2. Até breve!